Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós continuaremos hoje a estudar o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1º da segunda parte. Esse capítulo que tem o título dos Espíritos. Nós estamos estudando o item Progressão dos Espíritos, item esse que foi iniciado na semana passada. O item vai das questões 114 até 127, e na semana passada nós estudamos até a questão de número 118. Portanto, hoje nós estudaremos as questões que vão de 119 até 127, encerrando o estudo desse item do primeiro capítulo da segunda parte. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos a fazermos a nossa prece inicial. Então, vamos nesse momento buscar a companhia do nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele humildemente que se faça presente entre nós, que esteja conosco nos ambientes nos quais nos encontramos, trazendo a sua sabedoria, a sua paz e a esperança do seu Evangelho. Amado Mestre, sendo cada um de nós portadores do conhecimento que o Senhor nos dá todos os dias, estejamos mais aptos a conquistar a cada dia um degrauzinho superior no nosso progresso espiritual. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, nós podemos agora começar o nosso estudo sobre essas questões de O Livro dos Espíritos, 119 até 127. Lembremos, né, na semana anterior a gente já começou a estudar essa temática que está sendo colocada aqui no Livro dos Espíritos para nossa reflexão. Deixamos o item que tratava sobre a escala espírita e entramos por esse item que nos leva a pensar agora o progresso dos espíritos. Nós vimos as diferentes ordens, as diferentes classes da escala espírita e depois começamos a estudar as primeiras condições que os espíritos têm em si para progredir. Como passarmos de uma ordem a outra, de uma classe a outra da escala. Começamos a estudar, inclusive, o objetivo que a gente tem, que já foi dado ali na escala espírita, né? Que é chegar à nossa perfeição. Começamos a ver essa caminhada que vai da simplicidade à perfeição, passando pelas diferentes ordens da escala espírita. Bom, então estamos estudando as condições que o espírito tem em si para progredir. E iniciávamos o estudo da semana passada, da semana anterior, nas questões 114 e 115, com a seguinte reflexão, que é uma reflexão posta por Kardec nessas duas questões, indiretamente, né? Mas está ali a questão. Quando Kardec perguntava se os espíritos são criados bons ou maus, ou se eram bons ou maus por natureza, Kardec estava querendo pesquisar, conhecer a seguinte condição: a natureza moral dos espíritos é dada por Deus ou conquistada? Então, vamos lembrar os pontos principais do estudo da semana passada, assim de forma rápida, né, para a gente poder já entrar na questão 119. 4 pontos bem evidentes assim do estudo do nosso estudo anterior. Os espíritos são criados simples e ignorantes, com a capacidade de melhorarem a si mesmos. Passam das ordens inferiores para as mais elevadas da escala espírita. E esse progresso, bom, esse é o segundo ponto, né? É só para a gente não se perder. Primeiro ponto, são criados simples e ignorantes, com a capacidade de melhorarem a si mesmos. Segundo ponto, passam das ordens inferiores para superiores da escala espírita que nós identificamos com Kardec. Terceiro ponto,
Esse progresso depende apenas deles mesmos e das condições que já têm em si: desejo de progredir, vontade para progredir e submissão a Deus. São duas características dadas ali no estudo anterior. E quarto e último ponto, eles podem permanecer estacionários, mas jamais regridem. Então, com esses 4 pontos, a gente pode, ou desses 4 pontos, a gente pode deduzir o seguinte: a natureza dos espíritos é dada ou conquistada? Se a gente pensar naquilo que é característica primeira e principal, ela é dada. O modo como nós fomos criados, a simplicidade, a falta de saber, é isso que significa ser criado simples e ignorante, né? Sem conhecimento e com a capacidade de se melhorar, isso é dado por Deus. Agora, do ponto de vista da perfeição, aí isso é conquistado. Então depende do ponto de vista que a gente olha para a questão, né? A natureza moral dos espíritos, ela é ao mesmo tempo dada por Deus nas condições primeiras, nas condições iniciais, e depois o aprimoramento dessa natureza moral é conquistado. Então, ser um ser moral é uma condição dada por Deus. A natureza moral dos espíritos é dada por Deus. O aprimoramento dessa natureza moral é uma conquista de cada um de nós. O aperfeiçoamento dessa natureza moral é uma conquista de cada um. No que diz respeito, portanto, às primeiras condições, inclusive as leis que regem a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, o ponto de partida, tudo isso é dado. Mas a perfeição, o objetivo, tem que ser conquistado. Então, isso resume o nosso estudo anterior, tudo aquilo que a gente já tem como fundamentação básica para poder seguir agora nas questões que vão de 119 até 127, pelas quais a gente vai passar rapidamente agora, fazendo aquele nosso pequeno resumo, né? Então, nas questões 119 até 121, nós teremos agora os meios de progresso. As provas pelas quais o espírito passa são entendidas por nós como meios de progresso. Passar pela fieira do mal ou pelos caminhos do bem e do mal são meios de progredir. Então, 119 até 121, nós temos aí as reflexões, o estudo sobre os meios de progresso. Na questão 122, nós temos de forma muito forte a questão do livre-arbítrio, sendo estudado no comecinho da vida espiritual. Se nós tivermos os meios de progresso como provas e caminhos do bem e do mal, na sequência estuda-se aquilo que está em nós para nos guiar por esses caminhos. Então, o livre-arbítrio, que não está sozinho, ele também tem influências externas, influências que não são do próprio espírito, né? Que são do mundo externo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é a questão, é esse o tema da questão 122. Aí as questões que vão de 123 até 125, entra tudo isso agora, né? Livre-arbítrio, os caminhos, os meios de progresso, e agora a questão é como que Deus permitiu tudo isso. Por que Deus permite o caminho do mal? Por que espíritos escolhem o bem e o mal absoluto desde o início? Por que alguns espíritos, melhor, né? Se os espíritos que estão na senda do mal chegarão ao mesmo grau de superioridade que os outros. Então, aqui é a lei de Deus regendo esse caminho que está sendo explicada aqui e estudada das questões que vão de 123 a 125. De certo modo, esse tema continua nas duas últimas questões, 126 e 127, porque agora, ainda aqui, permanece essa ideia de aos olhos de Deus, como Deus está vendo, como as leis dele estão regendo, e identificando o mérito dos espíritos que passam por esses caminhos.
E depois a última questão, ela se volta um pouquinho a uma questão a um ponto que não foi assim tão explorado por Kardec nessas questões. Embora ele esteja subentendido em diversos pontos, ele não foi abordado diretamente de forma mais profunda. Então, Kardec vai falar aqui nessa última questão a respeito do intelecto, o início do espírito em relação às suas faculdades intelectuais. Então, a gente está vendo aqui como que a lei de Deus dá esse ponto de partida, como que a lei de Deus orienta, como a lei de Deus, por que a lei de Deus programou essa esse caminho para os espíritos trilharem o seu progresso e retornarem perfeitos aos braços do Pai Celestial, né? Então, esse é o tema das duas últimas questões, 125 e 126. Bom, a partir de agora, então, vamos começar a olhar de uma forma mais cuidadosa, né, mais pormenorizada para as questões que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá, questão 119. Depois de termos visto as condições iniciais para o progresso dos espíritos, Kardec pergunta se Deus não poderia isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem. Olha só que pergunta interessante Kardec faz, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz diante da vida, né? Por que eu tenho que viver tudo isso que eu estou vivendo da forma como eu estou vivendo? A vida não podia ser um pouco mais fácil? É isso que Kardec está perguntando aqui nessa questão. Não poderia ter outro caminho que não fosse o caminho de provas para o espírito? Olha que interessante que é isso. Por que a gente vive tantos problemas no nosso dia a dia? Deus não poderia ter feito um caminho mais facinho, né? Sem preocupações, sem ansiedades, sem a necessidade de termos que colocar em prática aquilo que aprendemos, sem os relacionamentos difíceis, sem a questão da ignorância desde o começo. Mas vejam, né, que a nossa vida é formada por essas coisas, por esses componentes todos. E nós somos ainda espíritos imperfeitos, então nós temos uma visão de que as provas são incômodas para nós. No entanto, elas são o caminho que Deus colocou para a gente poder progredir, porque não existe conquista sem esforço. Essa é uma lei que a gente pode identificar tranquilamente na nossa existência. E bom, se a gente já viu anteriormente que a gente foi criado simples e ignorante para progredir com o dom de progredir, algum tipo de trabalho nós teríamos que fazer. Isso fica assim quase que é natural, a gente deduz naturalmente, né, daquilo que a gente viu anteriormente, que algum tipo de trabalho teríamos que realizar. E então Kardec coloca a questão diretamente voltada às provas. Fala, mas por que provas? Não podia ser um trabalho mais simples, né? Algo que não nos desgastasse tanto? Vamos dar uma olhada na resposta que os espíritos deram para essa questão, né? Isso diz assim, bom, para que acontecesse isso, Deus teria que ter criado os espíritos já perfeitos. Se eles não tivessem que passar por provas, eles teriam que ser criados perfeitos, tendo já todo o conhecimento para trabalhar de uma forma que não incomodasse. Olha como que essa questão aqui ela é interessante, né? Eu vou parar aqui mais uma vez de exibir para a gente se concentrar nisso que está sendo perguntado e no que está sendo respondido. A natureza de uma prova é algo que por si mesmo incômodo. A gente sabe o que significa fazer uma prova. É testar conhecimentos. É isso que é fazer uma prova. Seja uma prova teórica, como a gente está acostumado a fazer em escolas, né, em faculdades, universidades, seja na vida. A gente aprende a fazer um bolo e a gente vai fazer o bolo. É colocar à prova aquele conhecimento. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Às vezes o bolo sai batumado, né? Às vezes ele sai
cru, às vezes ele não assa, não cresce, não fica com um bom sabor. Ora, então, a vida é dessa forma. E as provas estão aí para isso, para que nós possamos, é, de fato, identificar que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, que nós estamos progredindo. Então, a natureza da prova é algo que incomoda porque a gente não sabe o resultado. E para a gente saber o resultado, a gente teria que ser perfeito. É isso que está sendo colocado aqui na resposta à questão 119, né? Então, olha lá. Se Deus houvesse criado perfeitos os espíritos, aí aconteceria isso aqui. A gente não teria mérito para que a gente pudesse, então, aproveitar dos benefícios da perfeição. Um dos benefícios da perfeição é essa certeza a respeito do que será realizado. Certeza que tinha Jesus nas suas obras, né? E que tem até hoje. Continua sendo o Espírito perfeito, o Cristo, ainda mais evoluído do que quando esteve aqui na Terra há 2000 anos. Então, Jesus sabia dos resultados daquilo que ele estava fazendo e provou isso o tempo todo, né? Porque Jesus tinha mérito, tinha merecimento. E onde estaria o merecimento? Perguntam os espíritos superiores. Sem a luta, sem a conquista, né? Seguem escrevendo que, demais, a desigualdade entre eles existente, desigualdade entre os espíritos, é necessária às suas personalidades. Mais um motivo: as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, aqui as razões pelas quais nós passamos por provas, vamos retomar, né? Para que a gente tenha mérito da conquista e para que a gente mereça os benefícios da perfeição. Então, a perfeição, como dizíamos há pouco na nossa abertura, ela é conquistada. Esse é o primeiro motivo. A gente tem que ter mérito e para poder aproveitar os benefícios depois da conquista da perfeição. Primeiro motivo é esse. Segundo motivo, a desigualdade que existe entre os espíritos é necessária a formação das suas personalidades. O que significa isso? Significa que, é, ao passar por diferentes provas, cada um de nós se transforma em um ser único, porque cada um de nós tem experiências únicas, percepções únicas, soluções únicas para o enfrentamento das diferentes provas, dos diferentes obstáculos que a lei de Deus colocou como caminho para o nosso progresso. A diferença que existe entre as personalidades é necessária para as individualidades. Se todos fossem criados perfeitos, sem passarem por provas, sem experiências, sem colocarem em prática aquilo que precisam para enfrentar a vida, né? Adquirindo conhecimentos de diferentes formas, em diferentes graus, todos seriam iguais. Então, a passagem pelas diferentes provas é necessária para a formação de indivíduos, de individualidades diferentes. Então, se por um lado a gente tem a questão do mérito, né? Isentar das provas é o mesmo que isentar das conquistas individuais e do mérito. O valor daquilo que a gente conquista para nós é maior. Então, para desfrutar, é preciso conquistar. Mérito e personalidade. Duas coisas que se formam apenas enquanto a gente atravessa as provas da vida. Apenas enquanto a gente aprende a lidar bem com as pessoas que são difíceis para nós. Quando a gente aprende a superar a nossa ansiedade, colocando a fé e a esperança como guias da nossa existência. Quando a gente aprende a entender que somos seres que erram, imperfeitos, que precisam do alto perdão, que precisam perdoar o seu próximo, que precisam seguir os passos luminosos do Cristo, abrindo mão das suas convicções, de seus orgulhos, de seus egoísmos, de seus ciúmes,
combatendo dia a dia essas más inclinações, os vícios, né, em nós mesmos para que a gente possa melhorar. E tudo isso vai moldando a nossa personalidade, vai moldando quem nós somos. Bom, terceiro e último ponto aqui então da resposta, nós temos missões. Cada um de nós tem uma missão que desempenha nos diferentes graus da escala e nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Esse é um quadro que está um pouco longe da gente contemplar assim na sua totalidade. Mas a gente pode dizer que progredindo, estando vivos, espiritualmente falando, todos trabalham para a harmonia do universo. Desde aquele espírito simples e ignorante que foi criado agora, nesse instante, porque Deus não para de criar, até o espírito mais perfeito que a gente possa imaginar. Para nós aqui na Terra, o referencial é Jesus, né? Então, desde o espírito mais simples sendo criado agora até Jesus, todos contribuem para a harmonia do universo. Seja em que grau for. O homem mais primitivo, o espírito encarnado, né, como um homem mais primitivo que a gente possa imaginar, está cumprindo algum tipo de missão dentro da natureza, sendo guiado mais por instinto, né, do que por livre-arbítrio, mas está contribuindo de alguma forma. Ele está como ser vivente, como filho de Deus, atuante no universo, atuante em algum lugar. E olha só como que é uma cadeia, né, de eventos. Esse espírito pode ser primitivo, mas há espíritos que estão cuidando do progresso dele, assim como Cristo cuida do nosso progresso aqui na Terra. Então, apesar desse quadro ser um quadro muito amplo e difícil de ser contemplado na sua totalidade, a gente pode perceber que é assim que acontece, que nós temos essa realidade entre os dois planos da vida e que nós não estamos desamparados em momento algum, que nós temos essa capacidade de progredir e que existem espíritos de altíssimo escalão contribuindo, porque essa é a missão deles, né? Contribuindo para o nosso progresso. Um dia seremos nós, espíritos de altíssima envergadura, contribuindo para o progresso de irmãos que estarão nesse momento no nosso atual nível de progresso, ou até em graus inferiores ainda de progresso. Tudo trabalha junto na economia divina. É isso que é importante a gente notar. Bom, e tudo isso a gente vai conquistar desenvolvendo isso que os espíritos escreveram aqui como sendo personalidade. E eu queria pegar um pouquinho esse ponto aqui para a gente entender melhor essa formação e o nosso papel diante dela aqui na questão 119. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, trabalha na questão 211 justamente a noção de personalidade. E ele nos explica, né, que a gente tem uma certa noção do que é a personalidade, que é uma noção própria aqui do planeta Terra, própria do mundo, e que essa noção é desviada de seus legítimos valores, segundo as palavras de Emmanuel. Porque alguns entendem que ter personalidade é possuir aquele espírito de rebeldia, de contradição na palavra. Sabe aquela pessoa que ouve alguém e já imediatamente coloca a sua opinião em tom de voz de imposição, né? De modo a fazer com que a sua ideia prevaleça, com que seu ponto de vista seja identificado como sendo correto. É uma certa rebeldia e contradição a tudo que se apresenta, né? É facilidade assim em criticar as outras pessoas, seus pontos de vista. E isso é um esquecimento, segundo Emmanuel, da própria situação de imperfeição que a pessoa vive, né? Então, esse é um modo de entender a personalidade aqui no planeta Terra. Outro modo, ainda terreno, é o entendimento de que uma pessoa de personalidade é aquela que quer conquistar o mundo, conquistando posições é, de destaque na sociedade, buscando triunfos materiais, né, sociais, e esquecendo assim dos deveres
morais, dos deveres do coração que a pessoa tem. Então, quando a gente encontra pessoas dessa natureza, né, desse modo de ser, aqui na Terra nós dizemos que são pessoas de personalidade, excêntricas às vezes, inclusive. Bom, e Emmanuel diz, bom, tudo isso é um modo mundano, um modo terreno de entender a personalidade, mas poucos se lembram que os bens da humildade e da renúncia é que formam a verdadeira edificação pessoal do homem. E que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo. Então, olha só, todas essas questões de conquistas equivocadas, de posições orgulhosas, tudo isso vai desaparecer com o tempo. O que nós temos de formação real para a nossa personalidade do espírito imortal é a humildade e a renúncia, o tempo todo, para formar essa nossa, o ser de fato em progresso, o ser que conquista aquilo que não pode ser perdido, o ser que de fato é dono de si, porque o dono de si, ele não se deixa abalar pela opinião alheia, pelo conhecimento maior que um tem, pela posição social mais evidente do outro. Não, ele não se deixa abalar por tudo isso. Ele é quem ele é e sabe os seus objetivos, sabe aquilo que vai alcançar. Não importa se o outro profissionalmente é mais bem-sucedido que ele, se alguém ganha mais dinheiro, se alguém ganha menos, se alguém tem mais conhecimento, não importa, ele sabe qual é o caminho dele. E ele coloca-se humildemente na conquista desse caminho. Esse é o espírito em progresso, essa é a personalidade que se quer do espírita aqui na Terra, né? A formação dessa personalidade que se quer para o espírita aqui no planeta Terra. Esses são os nossos objetivos. Bom, ainda para encerrar a questão 119, a gente tem o comentário de Kardec, que vai fazer uma comparação da vida social do espírito com a vida social na Terra. Para resumir esse comentário de Kardec, a gente pode dizer que na vida espiritual todos têm chance de chegar à perfeição. Isso porque a criação de Deus é infinita. E como dissemos agora há pouco, sempre temos novos espíritos sendo criados por Deus e as missões desses espíritos, de todos, né, da totalidade dos espíritos, nunca termina. Então todos têm chance de chegar à perfeição. A diferença entre a vida social espiritual e a vida social terrena é que na vida social terrena nem todos têm chance de chegar ao ponto máximo, né, que pode ser de uma sociedade aqui na Terra. Mas na vida espiritual nós temos essa possibilidade para todos. Então Kardec faz essa comparação, né? Na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Então, né, porque a gente sabe que o general tem condições que o soldado não tem. Então, essas comparações que Kardec faz também com relação à vida espiritual, né? Nem todos os empregados podem ser funcionários superiores. Nem todos os colegiais podem ser mestres. Um dia chegarão a ser. E aí depois a diferença, né? Entre a vida social e espiritual existe essa diferença. A vida material é limitada e a vida espiritual não tem limite. Na vida espiritual todos chegam aos escalões maiores. Na vida espiritual, né? Todos chegam aos altos graus, aos maiores graus. Na vida material, nem sempre. E é assim que acontece a diferença natural entre as pessoas, né? E entre os espíritos. Vamos agora para as três questões seguintes, as questões que vão aí de 120, 121 e 122, porque como a gente vai poder perceber, a temática é muito bem amarrada por Kardec, né? Ou melhor, né, para a gente respeitar aquela nossa
aquele nosso ponto inicial, questão 120 e 121, ainda na temática, né? Os meios para o progresso. Todos os espíritos passam pela fieira do mal. Fios, né? Fieira vem da palavra fios, se fosse um novelo, né? Todos os espíritos passam pela experiência do mal para chegarem ao bem. Pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância, respondem os espíritos na questão de número 120. Se todos passassem pelo mal, significaria ser uma lei de Deus. Poderia estar intrínseco na natureza. Como se Deus tivesse condenado seus filhos à necessidade de experimentar o mal para chegar ao bem. Então aí a gente poderia questionar Deus. Como assim Deus condena seus filhos para chegar ao bem necessariamente tem que passar pelo mal? Então a resposta aqui da questão é não. Não é obrigatório passar pelas experiências do mal. Né? Bom, resposta da questão 120. Ela remete à origem do espírito. Isso nos ajuda a compreender que o mal não é necessário, ele é uma possibilidade. Mesmo que a gente tenha como ponto de partida a ignorância, não precisamos passar pelas experiências do mal. E isso gera uma dificuldade que é posta na questão seguinte. Que dificuldade é essa? Vamos olhar a questão. E se é assim, por que alguns espíritos escolhem o caminho do bem e outros o do mal? Essa é a dificuldade. Bom, se não é obrigatório, por que há essa diferença? Porque uns escolhem o bem e outros o caminho do mal. A questão nos leva a começar a pensar os possíveis caminhos e experiências espirituais, as suas razões, objetivos. Então, nessas três questões, 19, 20 e 21, a gente fecha essa ideia dos caminhos possíveis. Né? Então, vamos lá. Resposta da questão 121. Por que uns seguem o caminho do bem e outros o do mal? Porque eles têm livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Essa é a resposta. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Reforça novamente essa ideia. Ser simples e ignorante significa ter tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus se tornam assim por vontade própria. Então, só para a gente não deixar passar essa questão assim de forma muito rápida, né? Ela contém fundamentos importantes do progresso moral do espírito. A gente pode começar a pensar que o mal é consequência do uso equivocado do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade. São maus porque assim o querem. São maus porque escolheram o caminho do mal. E o livre-arbítrio é essa capacidade que nós temos de identificar aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Isso é livre-arbítrio. A vontade é a força que nos guia por um caminho ou pelo outro. Não, nós não fomos criados nem permaneceremos simples e ignorantes para sempre. Não fomos criados maus. E aqueles que são maus não permanecerão assim para sempre. Portanto, não são maus por natureza. Se praticam o mal hoje, se comprazem nisso, estão maus. Futuramente serão espíritos perfeitos. E aqui, só para a gente abrir um paralelo do espírito imortal, um paralelo, né, com o tema geral aqui, que é o espírito imortal. A gente pode trazer como exemplo Simão Pedro, numa vivência terrena. E eu digo abrir um paralelo porque é fazer uma comparação. Né? O espírito imortal sofre, ou recebe, melhor dizendo, o chamado da lei divina o tempo todo para sua execução. E eu trago Simão Pedro para a gente perceber que o apóstolo recebe o chamado do Cristo, como a gente conhece, que está na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos que vão de 1 a 11. Ali, a gente pode ler como que Jesus faz essa convocação a Simão Pedro. Jesus se aproxima de Pedro, ele está pescando, narra o evangelista Lucas que
Pedro e outros haviam pescado durante uma noite toda sem conseguir bons resultados. Não tinham pescado nem um peixinho, né? Jesus prega na praia e quando eles retornam, Jesus ordena que eles voltem ao mar e lancem novamente as suas redes. Pedro resolve obedecer, como a gente lê, perdão, no Evangelho de Lucas. Pedro obedece. É um pouco relutante, né? Dizendo assim, porque é o Senhor quem manda, eu vou descer as redes. É aquela história, né? Aquele princípio que a gente viu agora há pouco, de estarmos submissos à lei divina. A lei divina manda fazer, a gente faz. E Simão Pedro viveu essa experiência. As redes voltaram tão cheias que algumas rasgavam e eram difíceis de colocar tanto peixe nos barcos. Quando Simão Pedro volta à praia, ele vive aquele complexo, né, de inferioridade diante de Jesus e diz: Afasta-te de mim, sou um pecador. Não mereço estar na sua presença, Senhor. Palavras mais ou menos desse tipo, né? Eu estou acompanhando aqui, os irmãos que quiserem ler as palavras, né, como elas foram colocadas no Novo Testamento, eu estou lendo a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Tá? É essa que eu acompanho aqui, né? Então, Simão Pedro diante de Jesus, né? Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essas são as palavras dele aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias. E Jesus diz a ele, meu filho, que é isso? Né? Não precisa desse tipo de comportamento. É claro que agora eu não estou lendo o Evangelho, né? Eu estou aqui dramatizando um pouco a cena. Mas não precisa disso. Me segue e serás pescador de homens. É como se Jesus dissesse a Pedro o seguinte: Simão, eu estou convidando você porque você é um pescador e não porque você é um pecador. O pecado não importa. Os erros, os equívocos não importam. Importa se você me segue ou não de agora em diante. A partir do momento que tenha consciência de mim, de quem eu sou, pouco me importam os seus pecados. Importa se você está disposto a ser quem você é. Se você vai pescar agora para mim, pescar homens. Eu vim por quem você é, não pelo que você fez até agora. Eu vim pelo que você é capaz de produzir de agora em diante, no progresso que a minha presença te oferece. Na luz, na paz que eu te dou e que você pode transmitir aos outros. Por isso que eu venho, Simão. Então, espíritos não são criados bons nem maus. Eles podem identificar a si mesmos, às vezes, como equivocados, como quem está no caminho do mal, exatamente como Simão Pedro. No entanto, a oportunidade da vida maior é dada a todo instante. Deus dá essa oportunidade. Nesse primeiro chamado, o coração repleto de anseios, repleto de receios, a mente repleta de dúvidas, mas a simplicidade do pescador, assim como o espírito criado simples e ignorante, a resignação e obediência ao Senhor, a fidelidade a Deus, isso foi exaltado nesse momento. É isso que Simão Pedro usou nesse instante. O seu desejo sincero de progredir, a vontade na escolha em servir, traduzindo para a prática os ensinamentos que ele receberia de Jesus, e aqui exemplificando para nós, aqui hoje que estamos estudando, na prática os ensinamentos que nós estamos vendo e analisando. Então, esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. É isso que o Evangelho está nos ensinando. É isso, perdão, né? Que o livro dos Espíritos está pondo como princípios para nós e que Jesus fez com que Simão e outros experienciassem durante a sua vida terrena. Então, entendemos os ensinamentos com Kardec, exemplificamos com Jesus e colocamos em prática logo na sequência. Vamos voltar ao texto e seguir pelas questões agora, 122 em diante. Bom, 122, lá na sua origem, vai dizer Kardec, agora ele quer retroceder, né?
Agora ele quer pontos em que não temos mais um espírito como Simão Pedro. Ele quer um ponto em que o espírito está começando a ser um espírito com E maiúsculo. Então, lá na sua origem, quando esse espírito ainda não tem a consciência de si mesmo, como ele vai ter livre-arbítrio? Como ele vai gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Ele não tem nem bem ainda consciência de si mesmo, como que ele vai ter essa capacidade de escolher entre bem e o mal? Aí Kardec pergunta se tem algum princípio ou alguma tendência que encaminhe o espírito ou para o bem ou para o mal. É uma pergunta muito importante de Allan Kardec essa, porque ao retornar ao princípio, ao ponto em que o espírito ainda não é totalmente consciente de si mesmo, é, Kardec vai trabalhar aqui outros conceitos morais, como a ideia de liberdade e a ideia de consciência. Notemos, sem consciência não há liberdade. A nossa própria lei terrena prevê isso. Uma pessoa que comete um crime embriagada, ela tem um certo atenuante para isso, porque ela não estava na sua plena consciência. Sob efeitos de um remédio, a mesma coisa. Então não há liberdade plena quando nós estamos sofrendo algum tipo de influência interna. É isso que Kardec está vendo aqui, né? Na relação dos espíritos, não nesses exemplos que eu citei agora. Alguma coisa interna ao espírito que é nele um princípio, uma tendência que o faça agir para uma buscando o caminho do bem ou o caminho do mal. Então, sem consciência não há liberdade, sem liberdade não há responsabilidade moral. Se eu não sou livre para agir, eu não tenho responsabilidade sobre o que eu fiz. Então, olha só, esses conceitos que envolvem a moral começam a aparecer agora no texto, principalmente esse de liberdade, como está grifado ali, né? Então, o que Kardec está explorando aqui é a responsabilidade humana na questão, a responsabilidade do espírito, né, na questão de suas escolhas para o bem ou para o mal, agora no seu princípio. E olha como vem a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então vamos lá, vamos parte a parte, né? Livre-arbítrio e consciência são desenvolvidos praticamente juntos. No início, essas faculdades estão presentes, mas em menor grau. Portanto, a responsabilidade também é menor nas escolhas do bem e do mal. Então, atenção, né? Porque se desenvolvem juntas essas faculdades, né? Do livre-arbítrio e da consciência. Consequência disso, não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por algo independente da vontade do espírito. Então, não tem princípio, não tem tendência. Desde o começo tem liberdade. Desde o começo tem liberdade. E a gente pode perceber que ali anteriormente a gente percebe que tem realmente essa ideia de que o espírito vai aos poucos conquistando o seu progresso. Essa expressão aqui, à medida que põe a ideia de que consciência e livre-arbítrio estão intimamente relacionados. Quanto maior a consciência de si mesmo, maior o livre-arbítrio. Ali no comecinho da existência, só a individualidade mesmo. O espírito só identifica a sua própria individualidade. Depois ele vai identificando relações mais complexas consigo mesmo, essa capacidade que a gente tem, né, de ter um diálogo interno com a gente mesmo, e relações mais complexas com o outro. O outro que eu digo pode ser a natureza, os elementos da natureza, as outras pessoas, o próximo, Deus. A consciência vai se expandindo e com isso o livre-arbítrio também vai melhorando. Cada vez mais liberdade até chegarmos ao ponto em que disse Jesus: Eu sou um com o Pai. Isso é consciência, assim, né? Num nível que a gente não compreende ainda, porque a gente não chegou lá, né? Então, livre-arbítrio, consciência crescendo juntos. Bom, já a liberdade, como a gente pode perceber, ela está relacionada à vontade. Olha aqui, ó, a segunda frase. A liberdade se faz no exercício pleno da vontade.
A vontade não pode ser guiada por outra causa qualquer que não seja o livre-arbítrio. Isso é muito importante, né? Para a gente perceber e para a gente ter isso como para a gente perceber que isso é fundamentação moral para todo o restante da obra, para o restante do, para a gente entender como funciona a nossa vida, inclusive, não só na teoria, né, mas na prática. Bom, outra parte da questão. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então aqui a gente tem a causa do caminho que escolhe e existe uma causa que é externa. Por que alguns escolhem o bem e o outro o mal? Desde o começo. A gente pode lembrar que tem e aí Kardec, né, vai fazer a lembrança para a gente da figura da queda do homem e do pecado original, a qual a gente já fez uma referência rápida no estudo anterior. Uns cedem à tentação, outros resistem. Por que isso acontece? Pelas influências que a gente recebe. E que influências são essas? Qual é essa causa que existe fora do espírito? Que influência é essa? A influência de espíritos imperfeitos. Eis a causa que é externa. E eu gostaria que a gente pensasse aqui e interpretasse isso, que nós somos mesmo influenciados por espíritos imperfeitos. Mas que a gente lembrasse que a palavra espírito se refere a nós tanto encarnados como desencarnados, tanto no mundo corpóreo quanto no mundo incorpóreo. Então, espíritos imperfeitos procuram se apoderar de nós, nos dominar e nos fazer sucumbir. E gostam disso. E gostam disso. E o maior simbolismo disso é a figura de Satanás. Escrevem os espíritos aí na 122A. Bom, por que eu gosto de pensar aqui nos espíritos encarnados também? Porque nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, né? Existem espíritos inferiores que convivem conosco o tempo todo, ao nosso lado no mundo corpóreo, ao nosso lado no mundo espiritual. E a gente sofre influência de todos. Quantas amizades equivocadas a gente tem, né, que nos levam por maus caminhos? Quantas pessoas nos trazem conselhos que não são bons? E assim por diante. Então é necessário uma grande atenção para a gente na, na nossa vida, né? Porque no que diz respeito à natureza do espírito, ele é dotado de consciência, de livre-arbítrio e vontade, e sem isso não há responsabilidade. Aqui estão as condições de uma vida moral postas por Deus e o caminho do bem e do mal para escolher. Então, os conceitos apresentados nessa questão formam a base necessária para a implementação de uma doutrina moral: livre-arbítrio, consciência, liberdade, vontade. Agora, existem influências externas, provas que a gente tem que viver na convivência com os demais espíritos. Bom, e aí, né, a gente tem sempre essa tem que ter sempre essa consciência para a gente não se deixar enveredar pelos caminhos das influências externas, né, perniciosas. Depois, na questão 122b, Kardec vai perguntar se essa influência só acontece na origem do espírito. E a resposta é não, vai nos acompanhar pela vida inteira. E é por isso que o Totti está falando aqui em 2024 sobre essas influências que começam lá na origem do espírito e que perpassam aí a vida, a nossa experiência espiritual como de forma integral. E para poder concluir que, apesar da influência, a responsabilidade é sempre de quem usa o livre-arbítrio. Tomar cuidado com as nossas afinidades, né? Com nossas sintonias, com quem a gente se afiniza, com quem a gente se sintoniza, tanto no mundo corpóreo quanto no incorpóreo, para não passarmos por isso. Vamos para a sequência. Bom, porque Deus colocou provas, a gente já teve as explicações, né? Agora, por que Deus permite que a gente passe, que a gente escolha o caminho do mal? E a resposta a essa questão é um tanto quanto curiosa, porque olha como ela vem, né? Como a gente ousa pedir a Deus contas de seus atos? Esse é um ato de Deus. Deus decidiu que nós poderíamos passar pelo caminho do mal. Isso querer saber isso no íntimo,
querer, né, saber coisas que a gente não pode saber, como a gente já viu várias vezes aqui no Livro dos Espíritos. É penetrar os desígnios mais íntimos de Deus. No entanto, primeiro, né, ousadia, excesso de curiosidade na pergunta posta por Kardec, é identificada pelos espíritos superiores, essas duas coisas, né? Mas eles não deixam sem resposta à questão. Eles dizem que a sabedoria de Deus está na liberdade. Ele nos deu liberdade e deixa a cada um o mérito e a responsabilidade, né? A responsabilidade não está aí na questão, mas o mérito e a responsabilidade por suas escolhas. E eu gostaria de notar que aqui Kardec pergunta sobre a permissão de Deus, porque Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal. A palavra usada é notável, porque depois de tudo que a gente já estudou até agora, a gente sabe que Deus não programou o mal, Deus não criou o mal, Deus não causou o mal, nem dirigiu o homem para o mal. Por isso, Kardec pergunta por que Deus permite, né? E não porque Deus dirige, impulsiona, não porque Deus quer, não, porque Deus permite o mal. Querer é diferente de permitir. Deus não quer que seus filhos sofram. No entanto, ele permite quando isso é proveitoso, é útil para o progresso. Então, de novo, né? Sempre a ideia de responsabilidade e mérito. 124. Bom, tem espíritos que desde o início essa informação dessa questão aqui uma percepção pessoal, né? Eu acho espetacular essa pergunta, porque Kardec coloca a pergunta e os espíritos superiores concordam com ela. Existem espíritos que desde o início, desde da sua criação, vou rodar um pouquinho o texto aqui. Desde a sua criação escolheram o caminho do bem e outros o do mal. É inimaginável quase para a gente pensar que existe espírito que ou não erra ou erra muito pouco, desde o início. E isso existe, né? Bom, então Kardec coloca essa situação, né? Tem espíritos que desde o início trilharam o caminho do bem e outros o do mal. Deve haver graduação, né? Gradação entre esses dois extremos, não é? Sim, sim. E os que estão nos graus intermediários constituem a maioria. Então a maioria dos espíritos, né, está nesse intermédio entre escolher o caminho do bem puro e o caminho do mal puro desde o início. Isso para a gente é reconfortante. A gente está numa estrada, né, que contempla todas as hipóteses. A lei de Deus permite todas as hipóteses. E trilhar o caminho é a escolha nossa. Kardec agora segue pensando um pouco sobre a ação da lei divina, né? Como a gente dizia sobre tudo isso. Aqueles que sempre estiveram na senda do mal, né? Ou que se enveredaram em algum momento pelo mal, chegam ao mesmo grau de superioridade dos demais? Sim, só que as eternidades lhes são mais longas. O que significa isso na questão 125? Bom, o que Kardec pergunta é: apesar do erro, todos serão perfeitos da mesma forma? Todos deixarão para trás esses erros? Todos? Sim. Não importa a intensidade, o grau do erro? Não importa. Todos serão perfeitos da mesma forma um dia. Resposta, né? Todos chegam ao mesmo grau de perfeição, e isso é uma das características que a gente pode identificar da bondade de Deus para com seus filhos. E aí, a questão das eternidades no comentário de Kardec. Essas eternidades, né? A ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos. Isso que são as eternidades. Aqueles que ficam empenhados no mal têm a percepção, a melhor palavra é essa, de um de uma aflição, de uma sensação, de um desconforto causado pela prática do mal. Isso os faz sofrer. E a gente sabe que o sofrimento parece que não tem fim, né? Quando a gente vive uma questão de agonia, de ansiedade, de dor, de aflição, parece que aquilo não acaba. Quem já teve uma dor de cabeça forte sabe o que é. Ou mesmo uma fraquinha, né, que insistia em não passar. Uma dor de dente. Quanto tempo dura uma dor de dente? Parece que é eterna.
E os sofrimentos morais são a mesma coisa. Eles demoram para passar. Por isso as eternidades parecem mais longas a esses espíritos. A gente vê nos romances espíritas, né? Nas obras que vem contando essa realidade para a gente. Então, o caminho fica mais longo quando se toma a senda do mal. É essa a ideia, né? As duas questões finais, meus irmãos. Vamos lá. 126 e 127. Quando o espírito chega ao grau supremo da perfeição, mesmo tendo andado pelo caminho do mal, aos olhos de Deus ele tem o mesmo mérito que os outros? Olha aí, né? Como funciona a lei divina, como Deus olha para esses espíritos. Como ele olha, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. De novo, a ideia que a gente tentou colocar agora há pouco com Simão Pedro: Deus não julga pelo passado, Deus julga pela natureza que ele cria de um espírito simples e ignorante com potencialidade de perfeição. E quando chega à perfeição, o espírito cumpriu o seu objetivo. Então Deus vai julgar o quê do passado? Nada, absolutamente nada. Deus não julga nenhum de seus filhos pelo passado. De novo, é o convite da lei divina a todo instante para que sejamos nós quem nós somos e para que estejamos dispostos a mudar aquilo que precisa ser mudado, colocando em evidência já aquilo que é para nós perfeição, já aquilo que é virtude conquistada, e deixando para trás os nossos erros. Por isso as reencarnações, por isso a estrada longa, né, do espírito. 127. Fomos criados iguais em relação às nossas faculdades intelectuais? Criados iguais. Porém, a gente não sabe de onde a gente vem, e isso é preciso para que a gente use o nosso livre-arbítrio. De onde que a gente vem mesmo? Hoje a gente sabe. Nós viemos de Deus. Deus nos criou. Questões mais íntimas a respeito da criação não são importantes para nós agora. O importante para nós agora é como a gente usa o livre-arbítrio diante do conhecimento que a gente já tem. E a gente progride mais ou menos depressa, tanto em inteligência quanto em moralidade. Essa última questão aqui do nosso estudo de hoje, trazendo para nós essa realidade. Né? Por fim, no comentário, Allan Kardec vai, vai dizer, né, que os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem não são espíritos perfeitos ainda. Eles não têm maus pendores, mas precisam de experiência e conhecimento. São comparados a crianças. Seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam se desenvolver. Não são criados simples, ignorantes, sem conhecimento? Para serem perfeitos, precisam desse conhecimento. Então, vamos terminar o texto com Kardec, né? Simplesmente assim, simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus, desde a infância também há espíritos que são bons ou maus desde sua origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados de vidas anteriores, né? Enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Nem todas as tendências tem, perdão, todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. É uma espécie de resuminho de tudo aquilo que a gente viu no nosso estudo de hoje, né? Então, é, criação e perfeição são os momentos de igualdade entre os espíritos. Eles são iguais quando são criados e quando chegam à perfeição. Deus conhece esses dois pontos e por isso ama todos de igual maneira. Desde o mais vil criminoso até o espírito mais perfeito, porque ele sabe que esse criminoso um dia será um espírito perfeito. A perfeição, aprendemos aqui com Kardec, está no desenvolvimento das faculdades que acontece no bom uso do livre-arbítrio, da liberdade, da vontade, durante as experiências que a vida apresenta. É preciso também crescer em conhecimentos. Quanto mais se conhece, melhor age o espírito. E é assim que os nossos instintos naturais, para usar a expressão que Kardec usou aqui, vão sendo substituídos pela consciência de si mesmo, pelas boas resoluções,
por ações com conhecimento de causa, pelo autocontrole. Tudo isso sustentado pelo guia seguro do conhecimento e da vontade de praticar a lei de Deus. Durante as provas que nós vivemos entre o bem e o mal, nós vamos colocando essas nossas faculdades em uso. É isso que nos faz progredir. Somos influenciados por espíritos inferiores durante esse caminho? Somos. Deus permite essas condições apenas para assegurar nossa liberdade, nosso mérito, nossa responsabilidade. O Pai Celestial estabelece o mesmo ponto de partida, o mesmo caminho e o mesmo destino a todos. E isso reflete para nós a sua justiça, o seu amor. Por isso a gente pode dizer que Deus trata a todos igualmente, desde o ponto de partida até o ponto de chegada. O mesmo amor para com todas as criaturas. Isso já deve ser o suficiente para a gente ser um pouco mais compreensivo, né? Um pouco mais caridoso com o nosso próximo e até com a gente mesmo, porque a gente é imperfeito. Lembremos aqui que o nosso estágio evolutivo é temporário, que não somos maus, que nós estamos temporariamente imperfeitos. E para a gente superar esses momentos de dificuldade com maior velocidade, basta a gente direcionar a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio no sentido do cumprimento da lei de Deus, no sentido de aceitação daquele chamado recebido por Simão Pedro, com o qual eu quero terminar a nossa reflexão de hoje. E vou fazer referência agora ao capítulo 21 do Evangelho de João. Todos nós, acho que lembramos da situação em que Simão Pedro nega o Cristo por 3 vezes. Ele negou Jesus. E então, Jesus é crucificado e retorna ao convívio de seus apóstolos. No capítulo 21 do Evangelho de João, esse evangelista escreve que Jesus já havia se apresentado aos seus apóstolos por outras vezes, antes dessa que é narrada agora. Mas que Jesus chega no mar de Tiberíades e encontra seus discípulos ali pescando. E então, nesse momento, Jesus está na praia, os discípulos estão chegando, entre eles Simão Pedro, e Jesus diz a eles: Vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem não, sem reconhecerem que era o Cristo. Então Jesus diz a eles: Joga a rede do lado direito do barco. E eles jogam, e novamente se repete o fenômeno do primeiro chamado a Simão Pedro. Aquela enormidade de peixes é pescada. E então um dos apóstolos reconhece Jesus e eles se aproximam do Cristo. E dali segue-se a passagem famosa de Jesus conversando na praia com esses apóstolos e perguntando a Simão Pedro por 3 vezes: Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Me ama mais do que a estes? Amo, Senhor. Então alimenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe tudo. Sabe que eu o amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Alimenta e traz paz às ovelhas. Jesus oferece a Simão Pedro a oportunidade de 3 respostas positivas para que ele pudesse refazer o caminho, para que ele pudesse resgatar a falta das 3 negativas. 3 negativas no passado, 3 afirmativas no presente. É um segundo chamado ao apóstolo dizendo a ele: Simão, o alto perdão é necessário, perdoe-se. O Cristo sabia que Simão faria as 3 negativas, o avisou disso, inclusive. Jesus não tinha mágoa alguma em relação a Simão. Mas Simão tinha mágoas a respeito de si mesmo. E nesse momento, Jesus o ensina a curá-las. Como que a gente restitui as faltas do passado com atitudes contrárias a elas, voltadas ao bem. 3 negativas no passado, 3 afirmativas no presente e a caridade. Apacenta, leva paz às minhas ovelhas, como eu trouxe a você, Simão. Alimenta as minhas ovelhas, Pedro, como eu vim para alimentar-te. Como eu trouxe os peixes e os pães naquele dia do primeiro chamado e nesse dia do segundo chamado.
Jesus dá a Simão Pedro a oportunidade emocional e intelectual de seguir adiante, quando conversa com ele, nos dois chamados. É como se Jesus dissesse: vais errar ainda, Simão. E essa voz do Evangelho ressoa em nossos corações e mentes até hoje. Vamos errar todos nós ainda. Somos imperfeitos. Mas então, lembremos do Cristo a nos perguntar: tu me amas? Amo, Senhor. Então vamos adiante. Então perdoemos a nós mesmos, resgatemos as nossas faltas, façamos a reparação necessária. Usemos o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade para isso. Esse é o caminho que Jesus nos aponta para o perdão, para o auto-perdão, para as conquistas que nós temos a serem realizadas no nosso caminho daqui por diante. Errarmos? Erraremos, claro. O perdão de Deus está dado. As faculdades para progredir todos nós possuímos. Os caminhos estão postos por Deus. As influências negativas existem? Claro que existem. Mas a presença do Cristo em nossa vida é a escolha do dia a dia. É a influência maior que nós temos que ter e é o farol maior a guiar o nosso caminho. Que nós saibamos, então, colocar todo esse conhecimento do Livro dos Espíritos à nossa disposição e em prática no nosso dia a dia, porque aí a gente chega lá na questão de número 113 do Livro dos Espíritos, de forma mais breve, né? Estaremos como espíritos puros, de forma mais célere, podendo contribuir cada vez mais com o nosso papel diante da criação, diante das leis divinas, diante do auxílio de nosso próximo e da comunhão com Deus. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Espero que tenha sido proveitoso a todos. E eu deixo o meu fraterno abraço, como sempre, os votos de uma semana iluminada e o convite para a gente se encontrar de novo no próximo sábado. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.